Vamos avançar aqui, ó, pessoal. Vamos avançar. Paulo Nogueira Batista, ex-presidente do FMI, dizendo que o mercado é muito manipulado e fabrica crises. Este tal mercado, né, pessoal? Antes de soltar aqui, ó, deixa a curtida, tá, pessoal? E digam no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é de extrema importância para nós. Se não quiser dizer a cidade que está assistindo no chat, deixa outro comentário ali. Diga alguma coisa, estão gostando, se não estão, sugestões de pauta, vídeo que vocês querem que a gente publique aqui no canal. Uma obra que o Bolsonaro inaugurou, se lembrar de alguma aí disso, deixa no comentário. Vamos ouvir o Paulo Nogueira Batista aqui, ó. Eu não acredito nessas versões que atribuem a eventuais flutuações do mercado às falas do presidente. Esse mercado é muito manipulado. Faz sentido algum. Ele tem condições de fabricar crises. E essa fabricação de crises, ela tem um propósito, que é econômico, mas é político também. Então, quando o governo não conta com o Banco Central, como é a situação ainda hoje, ele fica numa posição delicada, porque um dos instrumentos que ele tem não está atuando em linha com o resto do governo, por causa do Roberto Campos Neto. Então, você tem essas maluquices. Olha, você veja o seguinte, só para dar um exemplo, entre muitos que eu poderia dar. Quando você observa o que aconteceu com as expectativas de inflação, expectativas em relação à taxa de câmbio, depois de todo o barulho que se fez em torno do assunto nas últimas semanas, você vê que elas se mexeram muito pouco, muito pouco. A expectativa de inflação aumentou um pouquinho, a expectativa da taxa de câmbio um pouquinho também, nada de relevante, Pedro. Então, isso mostra que nem o próprio mercado acredita nas ondas que faz, porque ao produzir números e expectativas, ele não confirma. Então, o que acontece? Eu acho que há uma tentativa permanente de assustar o governo. Assustar o governo, botar o governo contra a parede, né? E assustar o governo e manipular a população, né? Assustar o governo e manipular a população também. Eu espero que o governo caia. O Lula não vai cair nisso, na minha opinião. Eu espero que o resto do governo não caia também nessa ladainha, porque não é base. Os indicadores econômicos brasileiros estão bem entre razoáveis e bons. Todos estão entre razoáveis e bons, sem exceção. Então, qual é a base para uma onda especulativa no Brasil hoje? Não existe, entende? É politicagem, na minha opinião. Ela é boa porque você tem um balanço de pagamentos forte, um superávit comercial muito alto, reservas internacionais altas, você tem indicadores sociais melhorando muito, a taxa de desemprego aberto caiu, a massa salarial cresceu em termos reais, o salário mínimo foi aumentado em termos reais, aumentou o limite de isenção na tabela de imposto de renda, como ressaltou o Lula em declaração recente, tudo isso foi muito positivo. Agora, não é excelente, não é muito bom, é apenas razoável no que diz respeito ao crescimento. O crescimento da economia está aí oscilando entre 2, 2,5. Isso é muito pouco para o Brasil, entendeu? Não podemos rebaixar as nossas expectativas, para achar que 2, 2,5 é um resultado bom. Verdade. O Brasil precisa crescer mais do que isso, para se tornar uma economia dinâmica. Mas para crescer mais, né? Talvez até o Paulo Nogueira Leite fale, o Paulo Nogueira Batista fale. Mas eu vou me antecipar aqui. Para crescer mais, precisa de investimento do governo, porque não vai vir investimento de fora para industrializar o país. Vão tirar essa ilusão. O investimento de fora que vem é só para rentismo. Aí tem que ter a taxa de juros altas que vem investimento para botar em aplicação aqui e ganhar com rentismo, tá? O que a gente precisa é que essa taxa de juros baixe para que a burguesia nacional invista na indústria brasileira, aqui no parque industrial. E o governo tem que investir muito mais do que está investindo também. Mas para investir muito mais do que está investindo, tem que ter déficit. Tem que acabar essa história de déficit zero aí que o Haddad vem pregando. Vamos parar com essa palhaçada de déficit zero. Vamos acabar com essas âncoras fiscais aí, arcabouço fiscal tem que acabar. Esse arcabouço fiscal está travando a nossa economia e ainda ameaçando de cortes na saúde e na educação. E até da previdência social, questão do salário mínimo, tudo isso vem à tona por causa desse arcabouço das âncoras fiscais. Então aqui, ó, termina esse papo de âncora fiscal, vamos ter um déficit de 1,5%, 2%, que não é nada demais. Não é nada demais, sabe? A China tem déficit de 5%, os Estados Unidos praticam déficit também de 5%, os países europeus aí, Alemanha, França, todos têm déficit de 3,5%, 4%, no mínimo 2% do PIB, esses países têm de déficit.
Então vamos parar com essa história de déficit zero, senão a nossa economia não vai crescer. Nós vamos ficar nessa historinha aí de 2%, 2% e 3%. Quando a gente pode, com um déficit de 1,5%, 2%, chegar a 5% de taxa de crescimento, aumentar muito mais a nossa industrialização, nossos serviços, o número de empregos com carteira assinada. É isso. Desculpa aí, Paulo Nogueira. Me adiantei, eu acho. Talvez você até fale sobre isso. Com capacidade de dar recursos para a sua população. Por que não 4%, 4,5%? Já que tivemos isso no passado. Então, o desempenho do PIB brasileiro, especialmente do produto industrial, da indústria, é muito fraco, entende? Então, os resultados são bons, mas não são sempre bons. Inflação está sob controle. As expectativas de inflação indicam que ela fica dentro da banda do intervalo de confiança do regime de metas. E o chamado risco fiscal existe, mas é em grande parte um mito. Porque se você observa, o que determina, o que pesa no chamado risco fiscal é a política de juros do Banco Central. Então, se o pessoal está realmente levando a sério esse assunto de risco fiscal, a primeira preocupação deve ser com a política de juros do Banco Central. O resultado primário está razoável, 0,7% do PIB, 0,6% do PIB de déficit. Então, e a previsão do crescimento aumentou, né? O Haddad disse que é capaz de ficar acima de 2,5% esse ano de 2024. Tomara, porque realmente 2,5% é muito pouco, né? Ano passado foi 3%, no último ano do governo Bolsonaro foi 3%. Se o Brasil crescer 3% de novo, 3,5% esse ano, e subir para 4%, começa a movimentar a economia, de fato. E é muito importante que isso aconteça não só por motivos econômicos, mas por motivos políticos. Porque nós temos uma preocupação, nós temos que ter uma preocupação, que é que não volte essa direita ignorante em 2026. E para que não volte a direita ignorante em 2026, o governo Lula tem que continuar produzindo e melhorando os resultados econômicos e sociais. Senão, o risco é que o populismo sistemado, fascistoide de direita volte em 2026. Olha o que está acontecendo nos países, né? Então, eu pessoalmente vejo com muito bons olhos os resultados razoáveis, bons que o governo está conseguindo. Estou na expectativa de que ele consiga produzir mais. É isso, excelente comentário, hein, do Paulo Nogueira Leite. Não sei por que eu sempre falo Paulo Moreira. Paulo Nogueira Batista, não tem nada de Leite. Eu estou procurando aqui, ó, pessoal, déficit, economia, Estados Unidos, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Déficit comercial avança. Qual é o déficit dos Estados Unidos, ó? Crescerá cerca de 1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos. Tá, pessoal? Qual o país com maior déficit? Ó? O déficit público consolidado dos Estados Unidos, segundo o FMI, em 2023, foi de 8,8% do PIB, pessoal. 8,8%, tá? Tá no valor econômico. 8,8%. Vamos ver o da China aqui, por exemplo. O déficit fiscal da China será deste ano, 2024, será o mais alto desde 2020, quando atingiu 8,6%. Tá, pessoal? Os déficits chineses têm sido elevados, de acordo com a Fitch, os déficits chineses têm sido elevados desde 2020, representando aproximadamente o dobro da média de 3,1% observada. Então, aqui, ó, no período de 2015 a 2019. A China, entre 2015 e 2019, tinha um déficit de 3,1% do PIB. A partir de 2020, ela foi para 8,6% e o deste ano de 2024 deve ser ainda maior. Então, vocês vejam que Estados Unidos e China trabalham com déficits acima de 8%. Ah, Portinho, mas é Estados Unidos e China. São economias gigantes. Bom, e a gente tem que ter déficit zero, é isso? Déficit da França, tá, pessoal?
O déficit da França alcançou 154 bilhões, o equivalente a 5,5% do PIB em 2023. Tá? Déficit da Alemanha. O déficit do governo alemão remonta a 2% do total. Em 2022, esse percentual era de 2,5%. O Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia exorta os países do bloco a limitarem os déficits em seus orçamentos anuais a até 3% do PIB. Certo, pessoal? Então, o próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia conclama os países a fazerem déficits de até 3%. Entenderam, pessoal? Essa história de déficit zero que se fala no Brasil é o maior retrocesso possível. Então, na linha do que o Paulo Nogueira Batista, estou com o Nogueira Leite na cabeça, na linha do que o Nogueira Batista falou, a gente precisa ter mais crescimento do PIB. Nós não podemos ficar satisfeitos com esses 2% aí e trabalhando com déficit zero. A gente tem que ter déficit de 2%, 3%. Um déficit de 3% da nossa economia, gente, vai representar muitos bilhões para investimento pesado na indústria, na construção de estrada, na construção de infraestruturas, crescimento do país. A gente precisa muito disso.